Que você esteja bem e em paz. O nosso objetivo é fazer aqui uma série de curtos vídeos a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá bom? Então, nós pretendemos também, se Deus nos permitir, no final da sequência de estudo aqui, quando terminarmos a carta, fazer um complemento sobre a igreja de Éfeso. Tá? Vai ser interessante também estudarmos a igreja de Éfeso, como ela foi organizada, o que aconteceu com essa igreja, alguns pormenores ali que certamente vão nos trazer luz e conhecimento, tá? E também uma advertência. Mas, a princípio, nós vamos estudar a carta, tá? A epístola de Paulo aos Efésios. Esta carta, esse estudo, essa sequência de vídeos, eu espero que sirva para a edificação dos irmãos e nos faça crescer, não só em conhecimento, como também na graça, né? E que possamos aprender de fato aqui coisas importantes a respeito da fé cristã, tá? Bom, o autor dessa carta, obviamente, é o apóstolo Paulo. O verso 1, ele se apresenta como o autor da carta, né? Ela foi questionada, essa autoria, na Idade Moderna, por alguns teólogos, porque em alguns manuscritos não aparece um versículo primeiro, tá? Mas dois fatores não podem negar, não permitem que seja negada a autoria dessa carta a Paulo. Primeiro, porque em outros manuscritos aparece a autoria de Paulo. Tá? Não são em todos os manuscritos que o verso 1 está ausente. Em alguns ele aparece. E também o teor, a forma com que é descrito aqui o pensamento na carta, não deixa dúvidas, né? É o estilo paulino de escrita. Um estilo erudito, né? Como era comum nas cartas do apóstolo Paulo, tá bom? E é uma carta assim bastante importante porque ela vai abordar vários assuntos. Ela vai abordar a doutrina da salvação, ela vai abordar o amor fraterno, enfim, vários assuntos, né? Existem duas orações do apóstolo Paulo, duas orações lindíssimas do apóstolo Paulo nesta carta, né? E ela aborda vários assuntos, como eu disse, mas se nós tivéssemos que pegar uma ênfase, um carro-chefe aqui, eu creio que a ênfase seria na unidade. O apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase a essa carta, embora ele aborde, né, vários assuntos, a ênfase que ele dá é na unidade, né? Nós vemos ele falando da unidade a partir do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, verso 5. Paulo está descrevendo aí a unidade da igreja, né? E esta unidade tem muito a ver, porque Paulo tem muito a ver com o fato das pessoas naquela época fazer uma diferenciação entre judeus e gentios. É como se tivesse que haver duas igrejas, uma para judeus e outra para gentios. E Paulo não. Paulo ensina o contrário disso. Paulo ensina que Cristo tem uma igreja. Existe uma igreja apenas, que é de Cristo. E essa igreja ela é formada por todos aqueles que legitimamente são convertidos a Cristo, tá? Então não existe uma igreja para judeus e uma igreja para gentios. Todos aqueles convertidos legitimamente a Cristo, seja ele judeu ou seja ele gentil, ele pertence à igreja. Então a carta é escrita para a igreja e a ênfase, se houver uma ênfase nesta carta, é na questão da unidade, tá? Que nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos entrar aqui no capítulo 1. Capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que esta carta, de fato, ela é de autoria de Paulo, porque principalmente o verso 2 aqui, a bênção que ele ministra, é exatamente igual à bênção que ele ministra à igreja aos Gálatas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta carta ela é considerada uma das 4 cartas da prisão, conhecidas como epístolas da prisão, onde Paulo escreveu quando esteve preso em Roma, entre os anos 62 e 64. E essa carta foi escrita nesse período, tá? Também foram escritas nessa prisão a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Foi escrita também uma outra carta, vamos falar isso a título de curiosidade apenas, né? Foi escrita também uma outra carta, mas uma carta que se perdeu. Seria uma carta para a igreja de Laodiceia, né? Nós vemos lá em Colossenses, capítulo 4, verso 16. Como Colossenses também foi escrito nesse período, né? Podemos associar aqui. Colossenses, capítulo 4, verso 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então nós vemos que, além de haver essa carta que se perdeu à igreja de Laodiceia, essas cartas da prisão eram cartas volantes, que o apóstolo Paulo escreveu, a princípio, com um destinatário. A igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, a Filemon, né? Mas também eram cartas volantes que eram para ser lidas em outras igrejas, como ele fala ali para os Colossenses, né? Leia esta carta na igreja de Laodiceia e a de Laodiceia vocês leiam aqui, nessa igreja de Colossos, tá bom? Então, de fato, a autoria é de Paulo e a data vai girar entre o ano 62 e o ano 64, quando Paulo cumpriu uma prisão em Roma. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O apostolado, ele é um chamado de Deus, ou ele foi um chamado de Deus. Não existem mais apóstolos hoje, né? E esses eram apóstolos pela vontade de Deus, ou seja, aquele que chama, que foi Cristo quem os chamou, né? Então não existe a possibilidade de colocarmos títulos em pessoas que eram títulos que eram destinados apenas pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando ele fala aos santos que vivem em Éfeso, nós podemos ver que a carta não é destinada à pessoa natural de Éfeso, mas à igreja. Sendo a igreja a todos aqueles que vivem lá e que são fiéis a Cristo, que são convertidos. Aqui nós englobamos, é uma referência que Paulo faz, a judeus convertidos que moravam em Éfeso e aos próprios nativos de Éfeso ou pessoas de outras regiões que moravam lá, mas que eram convertidas, né? E aí então ele dá a bênção, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dos versos 3 a 14, Paulo ele desenvolve um pensamento aqui sobre as bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. Esse é o título que está na minha Bíblia. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Então, ele vai descrever como que se dá essa redenção. Como que se dá esse processo de salvação, tá? Antes vamos dar uma analisada aqui só no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, nas regiões celestiais, o apóstolo Paulo vai usar ao longo da carta outras vezes. E essa é uma expressão que, se tiver um versículo-chave nesta carta, é este: nas regiões celestiais. Paulo fala que Cristo
nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual, que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, regiões celestiais em Cristo. Essa expressão regiões celestiais designa aqui, significa aqui uma esfera invisível, superior, que é onde será a morada final do cristão, a morada eterna do cristão, né? E nós estamos aqui, neste mundo passageiro, mas já recebemos bênçãos espirituais nessa região celestial. Ou seja, embora estejamos aqui nesta vida frágil e sensível, que é este mundo aqui, nós já estamos eternizados, recebendo bênçãos dessa região celestial. É como que já existe uma comunicação da nossa vida aqui com as regiões celestiais, o local da nossa habitação eterna. Já recebemos aí recebemos bênçãos já dessa região. Então, é como se nós estivéssemos aqui de fato como embaixadores de Cristo em outro país, mas recebemos a providência do nosso país natural, que é as regiões celestiais. E nós vamos ver aqui ao longo dessa carta, né, outras vezes essa expressão. Então é muito importante nós entendermos que já estamos assentados nessas regiões celestiais. Já recebemos a providência das regiões celestiais, que é a morada eterna, mesmo estando aqui ainda neste mundo, esta vida tão frágil e sensível que é este mundo secular. Versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. Vamos ler de novo aqui que eu errei a vírgula, perdão. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Bom, então aqui nós entendemos que nós estamos morando de fato nas regiões celestiais, porque ele nos escolheu antes da eleição do mundo. Então, os versos 4 e 5 trata da eleição dos santos. Nós sabemos que alguns negam esta eleição incondicional, dizendo que a eleição se dá porque Deus previu quem seriam aqueles que aceitariam, que esta oferta estaria aberta, e que Deus previu quem o aceitaria, e após Deus fazer essa previsão, Deus então elegeria este que aceitaria. Então Deus prevê aquele que vai aceitar e elege aquele que Deus previu que vai aceitar. Então, dessa forma, alguns negam esta eleição que Paulo está falando aqui. É como se ela fosse uma escolha do homem, e Deus previu que o homem que irá escolher ser salvo, e o salvou de fato. Bom, isso não... Este pensamento ele é contrário ao que está escrito aqui, né, nos versos 4 e 5. E ele não se fundamenta em lugar nenhum das Escrituras. Ao contrário, né? Ele recebe um duro golpe. Essa teoria ela é derrubada. Se nós observarmos aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, nós vemos a liberdade total de Deus em escolher. Deus é livre em chamar aqueles que Deus quer chamar. Então nós vemos aqui, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Agora preste muita atenção. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós vemos a liberdade total de Deus em chamar quem Ele quis. Deus escolheu os fracos e não os fortes, né? As coisas simples do mundo. Então o apóstolo Paulo, eu estou chamando a atenção para nós repararmos nessa vocação. Como foi esse chamado? Então Deus não chamou aqueles pelo que eles são ou pelo que eles fizeram por suas escolhas. Mas Deus chamou pela sua liberdade em escolher chamar da maneira que Ele quis chamar, né? E Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso que está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque foi o Senhor que fez essa obra, e não uma escolha de Deus que Deus aceitou. Não uma escolha do homem que Deus aceitou. Então o homem escolheu, então eu vou aceitar que você escolheu. Não foi isso. Foi Deus, partiu de Deus esse chamado e essa escolha. E ninguém pode se gloriar nisso. Então, aqueles que negam Efésios 4, capítulo 1, versos 4 e 5, que negam a eleição incondicional que está escrita ali, na verdade eles estão escolhendo crer em uma tradição, em uma filosofia, em um pensamento que não é bíblico, né? Então o pensamento bíblico vamos ler de novo os versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então, em amor, Deus nos predestinou para a adoção de filhos. E não que Deus esperou que nós manifestássemos um amor por ele, o escolhendo e então ele nos elegeu. Veja o quanto é conflitante esse pensamento com a doutrina que de fato está revelada aqui na Bíblia, né? Que o apóstolo Paulo trabalha, né? E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse termo beneplácito, ele é um termo jurídico, e ele significa algo assim como uma aprovação por instância superior. Então esta aprovação, esse beneplácito que levou Deus a eleger, é uma aprovação superior, e esta aprovação superior é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus agiu assim, fazendo essa eleição, baseado no beneplácito da sua vontade. Ou seja, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aprovou esta eleição, tá? Aprovado em instância superior. A instância superior é a vontade de Deus, que ela é perfeita, que ela é boa, perfeita e agradável. Então ela não provém do homem pecador, mas sim do Deus que tem a vontade perfeita, da vontade de Deus que é perfeita, tá? O apóstolo João, descrevendo Jesus falando com Nicodemos, né? Ele fala que ninguém pode ir a Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta, mas como assim? Pode um homem, já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus fala, não, ele não pode. Ele não pode. Como aquele que é o cidadão do céu,
ele não nasce da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele não nasce da vontade do homem. A salvação não procede da vontade do homem, mas sim de Deus. Esse é o novo nascimento, aqueles a quem Deus chamou, tá? Depois nós lemos aqui os versos 6 ao 8, né? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não foi conquistado, ele nos deu. Nós não conquistamos por nossas escolhas ou méritos. Foi nos dado graciosamente, de graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. E aí então vem o verso 9, que é um verso também bastante interessante e que nos esclarece a respeito de algumas coisas que nós temos visto por aí, irmãos, no meio cristão, mas que não corresponde à palavra. Verso 9 diz assim: desvendando, tirando a venda dos nossos olhos, abrindo os nossos olhos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Vem a palavra beneplácito de novo, né? Essa que eu acabei de explicar. A palavra jurídica, provado por instância superior, de cima para baixo, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como na terra. Então convergiu em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como na terra. A plenitude dos tempos se deu quando Cristo veio. Então nós estamos nos últimos dias, tá? Então, desvendando-nos o mistério. É muito comum quando nós vemos algumas pessoas com pensamentos equivocados a respeito da fé cristã, e quando nós tentamos admoestar essas pessoas, a corrigir em amor, elas falam, não, isso aqui é um mistério de Deus, você não entende o mistério de Deus. E a pessoa, ela lança tudo aquilo que a Bíblia não diz, mas são práticas e pensamentos que ela quer manter, ela lança na conta do tal do mistério de Deus. Só que esse mistério já foi desvendado, né? Como o apóstolo Paulo ele diz aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Se nós abrirmos nossas Bíblias lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, lendo aqui os versos 25 e 26, olha só: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então esses mistérios, a Bíblia usou esses termos mistérios, eles foram revelados em Cristo e revelados pelas Escrituras. Então não existe mistério fora das Escrituras. Já foi revelado pelas Escrituras. Existem algumas coisas que pertencem à autoridade exclusiva de Deus. Isso não é mistério. São épocas e datas que pertencem à exclusividade, à autoridade exclusiva de Deus. Por exemplo, a data que Jesus vai voltar. Isso pertence não é mistério porque nós sabemos que ele vai voltar. Mas a época em que ele vai voltar pertence à autoridade exclusiva de Deus. Tá? Agora, mistérios, né? Todo mistério já foi revelado em Cristo pelas Escrituras, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, por meio da Escritura profética, que é a Bíblia, esses mistérios foram revelados.
Então, quando alguém quer agir de forma que a Bíblia não autoriza e essa pessoa quiser lançar na conta do mistério, essa pessoa não tem fundamento, porque o mistério já foi revelado pelas Escrituras, a Bíblia é a autoridade final. Com relação ao cristianismo, à fé cristã, Deus, a Bíblia é a palavra final. Não tem mistério nenhum, o mistério ele já foi revelado, né? Nós vemos aqui também, em 1 aos Coríntios, vamos ver aqui, capítulo 2, verso 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós estamos falando desses mistérios agora. Outrora oculto. Mistérios que outrora, em outro tempo, estavam ocultos, mas agora estão sendo revelados. Como nós vemos em Efésios capítulo 1, verso 9, Romanos capítulo 16, versos 25 a 27, aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, aqui também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, são dispenseiros do mistério de Deus. Os apóstolos revelaram esse mistério nas Escrituras. Então já está revelado, né? Então não existe mistério. Então não existe nada que justifique pensamentos, doutrinas ou práticas que não estejam revelados nas Escrituras, na Bíblia. Mesmo que a pessoa jogue isso para o lado do mistério, não, isso é mistério de Deus que você não conhece, o Espírito Santo revelou para mim esse mistério e tal, isso não corresponde à verdade, porque na Bíblia esses mistérios já foram revelados, tá? Resta-nos aqueles que são de autoridade exclusiva de Deus, as épocas e datas, que são reservados para a autoridade exclusiva de Deus. Vai se manifestar no tempo que Deus determinou, mas que nós ainda não sabemos. Como o fim dessa pandemia que estamos vivendo. Vai acabar quando Deus já determinou o tempo, mas nós não sabemos qual é. Tá bom? Assim é a volta de Cristo. Deus já determinou, mas nós não sabemos quando será. Né? Então, a autoridade exclusiva de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus não faria nada sem antes revelar aos seus profetas. Ele já revelou tudo. Aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos. Está tudo escrito na Bíblia. Toda a revelação já está escrita para a nossa observação. Tá bom? Então, foi desvendado os nossos olhos, né? Voltemos lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está tudo desvendado. Tanto as coisas do céu como da terra, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós fomos predestinados, não porque Deus previu quem aceitaria ou não. Nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, então ela é conselheira. E Deus segue o conselho da sua vontade, que é perfeita. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, todos aqueles que creram no Evangelho foram selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Todos fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todos os que creram, independente de que dom que ele tenha. Tá?
o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui trata-se de uma selagem do Espírito Santo para um povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus predestinou segundo o beneplácito da sua vontade e elegeu para o louvor de sua glória, um povo exclusivamente seu. E Paulo termina, né, como acabou o nosso tempo, Paulo termina o primeiro capítulo com uma linda oração. E nós vamos terminar também só lendo essa oração sem comentar, tá bom? No próximo vídeo falaremos do capítulo 2. Aqui vai dos versos 16 até o fim do capítulo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vemos aqui, nessas palavras de oração de Paulo pela igreja de Éfeso, a soberania absoluta de Deus sendo manifesta. Que Deus abençoe sua vida. Se Deus nos permitir, na próxima semana, postaremos o vídeo do capítulo 2 da Carta aos Efésios. Deus o abençoe.